que fazer? A primeira coisa que vocês têm que calcular, o x. X a gente está chamando de o quê? Ponto médio ou médio? Ponto médio. Ponto médio de quem? Ponto médio dessa classe aqui. Agora, olha como é que é o nome intuitivo. Por exemplo, ele está falando assim, 2 pessoas recebem de 0 a 2 salários mínimos. 2 pessoas. Pode ser que as 2 pessoas recebam 0. Pode ser que as 2 pessoas recebam 1 salário mínimo. Pode ser que uma receba nenhum salário mínimo e a outra receba 1. Pode ser que uma receba 1 e a outra, o 2, essa barrinha no 0 quer dizer, recebe 0 e não inclui 2. Não é pergunta que ele vai fazer não, é só para vocês entenderem mesmo. Tá? E um recebe 0. E um recebe 0. Só que a gente não sabe como é que isso está distribuído. Por isso que a gente faz. Calcula uma média aí desses caras. Você não sabe se todo mundo recebe 0, se todo mundo recebe 1, se um recebe 0, 1, então calcula uma média. Aí, Ali seria 1999,99. Exatamente. Não chegaria aos 2. Isso. Exatamente. Aqui, é o que o Emilson está falando, não chega a 2, vai até 1,999. Então, recebe de 0 até 1,99 salários mínimos. Né? Tá? Como é que a gente calcula esse X? É o 0 mais 2 dividido por 2. Acabou. E a gente só calcula isso por quê? Para a primeira linha. Para a segunda linha em diante, a gente vai seguir a regra do H. Certo? Então, o XI é o primeiro mais o segundo, dividido por 2. Só que o primeiro ele tem um nome. Vamos nomear porque a gente vai usar isso nas outras formas. Tem esse limite aqui, que é o limite inferior, que a gente está chamando de LI. Certo? E tem esse superior, que a gente está chamando de LS. LI é limite inferior e LS é limite superior, tá bom? Então, a conta do LI é pegar a primeira linha. Primeira linha porque geralmente ela tem os menores números. Mas como aqui todas as classes têm tamanhos iguais, por exemplo, de 0 a 2 a gente tem comprimento 2, 2 a 4 a gente tem comprimento 2, 4 a 6, 2 também. Então a gente pega a linha que tem o 0. Então a gente vai fazer, o limite inferior mais, por que mais? Porque é uma média, mais LS dividido por 2. 0 mais 2 dividido por 2, que é igual a 2 dividido por 2, que é igual a 1. E a gente estava falando o seguinte, vou botar o X vermelho. Esse L e LS é limite inferior e superior? Limite inferior e superior. Esse X aqui, tudo vai partir dele depois. Né? A gente calculou o primeiro só. Para o segundo XI, X2 aqui, a gente viu que tem uma regra que facilita, faz com que a gente ande um pouco mais rápido. É o quê? É o cálculo do H. Esse H ele é chamado de amplitude. Ele vai entrar em várias fórmulas, por isso que a gente tem que deixar ele calculado mesmo. Eu gosto de calcular aqui no finalzinho da tabela. H é igual a limite superior menos limite inferior. Certo? Então o H, gente, quem não olha isso daqui antes de vir para a aula, vai pegando já. E a gente vai repetindo, vocês já vão treinando na tutoria, vocês não vão aprender na semana da prova. Que é aquela coisa, na semana da prova não vai dar para pegar essa teoria não. Tá? Então o H é igual ao limite superior menos o limite inferior. Cuidado que aqui tem um mais, é dividido por 2. No do H não, é só você fazer uma diferença ali. Pega qualquer classe, eu também gosto de pegar a primeira porque tem 0. Pegar um número menos 0 é esse número mesmo. Então aqui vai ser limite superior da primeira linha. Limite superior da primeira linha. E o limite inferior? Então é 2 menos 0. 2 menos 0 que é igual a... Aí o que a gente fazia com esse 2? Somar um 5. Vai somando a partir do primeiro número que a gente achou de X. Zigue-zague. O zigue-zague ainda não é agora, o zigue-zague é lá na frequência
acumulada. Lembra da frequência acumulada, é o zigue-zague. Agora a gente vai pegar esse 2 e vai somando a partir do primeiro x que a gente calculou. Sendo que aqui a gente poderia calcular o x como a gente calculou aqui em cima, que é fazer a média. 4 mais 2, 6, dividido por 2, 3. A gente poderia calcular todos os x's por aqui. Mas a gente vai usar esse H por quê? Pode ser que na prova ele faz isso, ele já fez isso. Ele peça uma coisa assim. 157 a 393. É mais fácil a gente pegar um H aqui, o H é 293 menos 157, para quem está calculando isso dá quanto? Mas isso aí você precisa observar se em toda a linha tem a mesma diferença. Se uma só, pode ser se uma só não tiver, cai tudo, né? Aí você tem que calcular um X para essa linha específica. Qual é o seu nome? Márcio. Márcio. Então, Márcio é o seu e-mail que, toda vez que eu mando e-mail para o pessoal da plataforma, aí ele vem no e-mail assim, ok, recebi seu e-mail, é o seu. Exatamente. Aí eu apareci então que alguém confirmando que recebeu. É automático. É automático. Dá quanto? 136. Então a gente vai somando 136, 136 nos próximos. Aqui os números são pequenos, 0, 2, 2 é 4. É mais para a gente entender o caminho. Mas aqui é a mesma coisa. Então calcular um H facilita muito a gente. É mais fácil a gente pegar um H e ficar jogando, somando, do que pegar isso daqui e fazer 293. Vou calcular o X dessa linha aqui. 293 mais 157 dividido por 2. A chance da gente errar aqui, soma uma coisa com outra, ainda divide por 2, fazer isso para todas as linhas. Vamos supor que na linha de baixo a gente tenha um 293, que esse daqui repete, até 385. Nossa, calcular a média dessas coisas é muito chato. Então por isso que você pega o H e vai somando, tá bom? Então aqui a gente vai pegar o 2 e vai começar a somar a partir do 1. 1 mais 2, 3 com mais 2, 5 com mais 2, 7 com mais 2, e acabou. Né? Bom, eu penso assim, quando a gente acha o X, o quadro está resolvido. A gente vai ter que estender esse quadro. Em quantas colunas? 3. Mais 3. Quais são as colunas? XF. XF. X ao quadrado. X ao quadrado F. Achou o X, você vai ter que pegar essa coluna do X e multiplicar pela coluna do F. Vai ter que fazer essa coluna do X ao quadrado, vai ter que fazer essa coluna do X ao quadrado vezes o F. Então é só completar aqui. X, F. X ao quadrado. X ao quadrado F. E tem mais uma coluna que a gente vai calcular, que é a Fá, a frequência acumulada. Fá, que é a frequência acumulada. Então, calculou o H, vai somando esse H, aí já pode completar com as demais colunas. Quais são as demais colunas? A gente tem a coluna do X, XF, X ao quadrado e F. Alguém perguntou, tem importância de eu calcular o X ao quadrado antes do XF? Não, não tem importância. Pode calcular de qualquer jeito. Aliás, pode até botar a frequência do lado lá na frente. Não tem ordem. Mas a gente vai, quando a gente calcula essas colunas aí, a gente vai querer, no final delas, calcular um total. Aqui a gente vai querer fazer um total. LS menos LI, 2 menos 0 igual a 2. Vou botar aqui total. Quais são os totais que a gente quer? Quais são as colunas que a gente quer o total? A gente quer o total. Onde tiver F, a gente vai querer o total. Então, nessa coluna do F, a gente vai querer o total. Na coluna do XF, a gente vai ter que calcular a altura. E a coluna do X ao quadrado F, a gente também vai querer a soma dela
A gente vai querer a soma toda da FAC? Não precisa. E É só eu somar. esqueci de avisar uma coisa da frequência acumulada que é bem interessante para a aula passada. Vocês vão me dizer os valores que a gente achou, só para a gente achar mais rápido. X vezes F é essa, coluna vezes essa. 2 vezes 1, 2, 5 vezes 3, 35, 21, 36. 36. Quanto que deu a soma? A gente vai querer a soma disso, então eu vou colocar assim. 109. X ao quadrado. É essa coluna vezes ela mesma, né? 1 vezes 1, 3 vezes 3, 9, 25, 49. 36. A gente quer a soma disso? Não, só para Não, 81 aí. 81. Eu estou olhando para aqui, para o 4. Não esqueça de fazer conta, hein? 81. X ao quadrado vezes F. É essa coluna vezes essa. 2 vezes 1, 2, 5 vezes 70 147. é 47? Não, 175. 175. 147. 324. 324 é a soma. A gente quer essa soma? Quer? A gente Tem um quer F a soma aí? 693, né? Tem um F aqui, exatamente isso. Como é que era a regra da FAC? FAC é, pega a frequência, repete a primeira e as próximas Primeiro você F tem que colocar a somada. Exatamente. A gente vai pegar o F, o primeiro F é qual? Só o F. Só o F. A coluna que tem F. Só F. Então a gente vai pegar esse 2 e vai repetir ele. Certo? Porque, ó, pega o 2 e repete ele. Não gosto de listar muito, não. 2. Tá? A gente vai, a partir desse 2 aqui, somar os próximos Fs. Porque frequência acumulada só tem a ver com a coluna da frequência. Tá legal? A gente não tem nada a ver com essas outras colunas aqui. Frequência acumulada é só com a coluna da frequência. Então, o primeiro 2 repete. O próximo número que vai entrar aqui é a soma desse F aqui com o próximo, da frequência mesmo, né? 2 com mais 5. Aí é o tal do zigue-zague, 7. 7 com mais 7. 14 com mais 3. 17 com mais 4. 21. O total do FAC é sempre o total do F. Quem que falou isso? Eu tenho. É, sempre. Faltou a gente somar a coluna do F. A gente falou, tudo que tiver F a gente vai somar. Quanto que deu a coluna do F? 21. A soma do F tem que dar o último número da FAC. Tá? Se vocês fizeram uma FAC e por acaso chegaram na última coluna, essa última coluna não bateu com o resultado da soma da F, então tem alguma conta errada. Ou somaram a F errado, ou então fizeram alguma coisa na FAC, nessa coisa do zigue-zague aí e trocaram. Esse número tem que bater com esse, tá? Beleza. Eles costumam na prova fazer algum tipo de pegadinha assim? Não. É receita de bolo. Mas naquela parte, primeira parte que você falou ali, pode ter, né? A gente Não pensar que tudo tá pode dando ter. certinho. Pode ter, mas sabe que nunca teve? Ele nunca pegou uma coluna diferente. Se você olhar para os exercícios da apostila, não tem nenhum exercício que esteja diferente. Não tem. Não tem nenhum exercício, gente. Senão eu esqueço o meu mouse. Bom, fizemos um quadro, isso daí já é muita coisa. Vamos escrever aqui o que a gente tem. 0,977 é diferente. Você vai errar uma média é mais fácil do que errar um H. Aqui é só uma subtração, aqui soma dividido por 2, soma dividido por 2. Se sua tabela lá tiver 20 linhas, se você pega o H e só vai... Vai a prova Então, o toda. X, no caso, vai servir só para a contraprova. É, exatamente. Isso aí é uma série como contraprova. Foi. Tá bom. Não. Se mudar, eu falo com você.
N. N. É isso aí, N. Isso daqui, terceira aula, semana que vem, no sangue. Tá bom? Mas é sempre N. Sempre. O que é 109? É uma soma. Repete isso aqui, é a soma de XF. É a soma a estatística a gente representa pelo símbolo do somatório. Não tem nada no céu, né? Somatório de quê? Vou repetir isso aqui. De XF. O que é 693? É uma soma também. A gente somou, né? É a soma x ao quadrado F. Bom, a gente tem as somas. Aí agora a gente vai poder calcular a média. Deixa eu apagar essa coisa. Professora, na prova nós vamos ter que fazer toda essa tabela, vai ter que fazer todos os cálculos, mas ele vai ter que fazer aqui umas 5 tabelas. Nossa, Não. só 6 só não. Uma só, né? Uma só. Uma só. Eu vou terminar e não fiz as tabelas. Fora pra Se eu conseguir fazer um Na prova. Vai copiar? Na prova. Assim você vê. Não, mas é não tem tanta coisa. Prestem atenção, façam a tabela com calma, porque para vocês não errarem, não trocarem as colunas quando forem multiplicar. Estatística máxima que vocês vão fazer é uma conta de divisão. Na segunda parte tem uma conta de combinação que ou a calculadora faz em científico, ou então a gente tem a fórmula. E todas as provas têm caído essa tabela até hoje? Tem que essa tabela até hoje. Todas. Então, se ele mudar esse período, vai ser meio constrangedor para mim. Estou falando todos, mas todas as provas é mesmo. Sempre é mesmo essa questão. Tá? Então, assim, e se você olhar ela é uma questão que está bem presente na questão. Michele, por que você transformou o x e o x ao quadrado? Porque a gente não vai precisar, porque a gente não está somando x nem o x ao quadrado. A gente não vai precisar dessas somas. É tudo que tem F dessas somas. Não precisa somar FAC não. Só tem que lembrar que no último número da FAC tem que dar igual à soma Da frequência. da frequência. Tá? Bom, vamos lá para os cálculos. Tudo bem? Cálculos. Gente, eu vou dar tempo de vocês copiarem. Eu sei que vocês escrevendo até aprendem mais, tem gente que vai pegando, mas quer dizer, façam como vocês quiserem. Só vou deixar avisado aqui para quem quiser ouvir depois. Cálculos. Bom, eu quero chegar no coeficiente de assimetria, eu tenho que calcular média, moda e desvio padrão. Antes do desvio padrão, antes desse S em cima aqui, tem uma outra medida que a gente tem que calcular. Quem lembra? Que tem um coeficiente de variação também, mas tem uma coisa que é parecida, tem um nome que é parecido, que é a variância. É o S ao quadrado. Certo? É o S ao quadrado. Antes do S, a gente tem... E a fórmula do S é aquela fórmula grande, estranha. Mas ela assusta, mas ela é simples, porque todos os resultados para esse S estão ali. Gente, tudo a gente já pode calcular a partir daquele quadro ali. Por isso que a ideia principal é montar o quadro certo. Como se monta o quadro certo? Lembrar que você tem que começar com essa coluna do X, que essa coluna do X, na primeira linha, você tem que fazer uma média do LI com LS dividido por 2. Depois você tem que calcular o H e vai somando o H a partir desses números. E depois você vai fazer o quê? XF, fazer o resto das colunas, que são mais quantas? 1, 2, 3. Contando com a FAC, 4. Aí você faz x vezes f. X ao quadrado f e FAC. Aí é que tá. O tempo de vocês aprenderem é aqui. Semana que vem, mais ou menos, já comecem a memorizar isso. Tá legal? Porque as teóricas vocês fazem bem. Essa questão seria um diferencial para vocês ficarem com uma nota razoável. Nem boa, né? Peraí, tão boa. Já garante pelo menos 50% da prova. Hã? Garante 50%. Tem a parte Garante. Eu acho que garante. Mas ela tem que ser toda dividida. ele tem a parte teórica e a parte dos cálculos. Na primeira. Na primeira, na segunda, só cálculo. Na segunda é só cálculo. Mas os cálculos não demoram assim, não. São dados em uma linha, assim, rapidinho. Bem legal. Gente, vamos lá então.
Não, é o formulário para P1. Se copiar, tá lá. Acho que ele nem tira isso. Traga. Tá? Então vamos lá. A gente vai calcular primeiro a média. Vou botar aqui a média. Média a gente representa pelo x bar. Tá? Vai estar lá no formulário, mas tem umas 3 fórmulas para média. Para esse tipo de exercício, a gente vai calcular a média com essa fórmula daqui. Somatório do x vezes o f. Pode até esquecer, eu botei i na aula passada. x, i, f, i. Não precisa calcular isso a partir daí não. X vezes f dividido por quem? O que é uma média, pessoal? O que é uma média da altura das pessoas dessa sala? Algumas pessoas são muito altas. Soma todos e divide pelo meio. Se eu for fazer a média das nossas alturas aqui, eu vou começar pela minha. 1,58. Vou pegar a do Daniel. Daniel tem quantos? 1,77. 1,77. 1,91. 1,91. Evilson tem quantos? 7, 8. Só dos sonhos dele. Olha, eu vou botar 7, 8, a comigo que é altão. Quanto você tem? 1,89. Sabe o que acontece? A altura dele vai fazer a média subir muito. Por isso que a média não é uma medida confiável quando você tem dados muito distantes do meio. Por exemplo, o meu resultado é muito distante do meio. Então, enquanto dele vai puxar muito para cima, o meu vai puxar muito para baixo. Renda per capita é uma delas, né? Renda per capita. Aí, é aquilo que a gente estava conversando na aula passada. Sai lá no negócio e veja a renda per capita do brasileiro é de R$3.000. Eu ficaria feliz todo mundo recebesse 3 mil. Todo mundo. Né? O cara, não é só uma pessoa podendo pagar as coisas e a outra não. Mas, gente, é porque o cara que recebe 10 mil vai puxar a média, a renda per capita média, lá para cima. E o cara que recebe pouco vai puxar lá para baixo. Mas o cara que recebe muito, ele recebe muito mesmo. Tá? 1,89. Emilson tem quanto? 178. 178. E tem um F aqui. Vamos supor que a Tamires tenha a mesma altura da Mariana. Então eu só vou escrever uma vez, vamos supor, tá? A Tamires tem quanto de altura? 162. Nossa. 162, vamos supor que você, Mariana, tem essa altura. Aí a gente vai multiplicar por 2 para não ter que escrever 162, mais 162 e mais o resto, pessoal. Por isso que a gente fala, olha, é uma soma, pega as que estão repetidas e... Transforma na frequência. Coloca numa frequência para você não ter que ficar deixando 162, 162. Se todo mundo tivesse 162 aqui, era só pegar 162 e multiplicar por 13. Tem 13 pessoas, tá? É assim, isso aqui não cai na prova, quer dizer, cai também. Mas é só para vocês entenderem. Por que é dividido por N? N é o total de pessoas que a gente está avaliando aqui. A gente está avaliando 21 pessoas. 2 pessoas estão nessa classe, 5 estão nessa, 7 nessa. Como é que ficou essa conta lá? Semana passada? Somatório de x vezes f. A gente vai para a tabela. Quanto que deu? Que deu quanto? Deu 5,19. Tem um negocinho ainda para botar ainda. 5,19? É 0,47619. A divisão. A divisão não é exata. Ah, tá. A gente está deixando 2 casas decimais só. Só precisa deixar 2 casas só. Vamos deixar a princípio 2. Não vou colocar isso tudo não, tá? Então, Mas isso não interfere lá na frente não. se interferir, interfere sim. Mas vai interferir muito pouco. Não vai mexer no número principal, antes da casa decimal, não vai chegar a interferir nele não. Tá? Então aqui, a gente está falando, o que é média? Média do quê? É que a gente está falando média, altura média, horário médio que as pessoas conseguem chegar aqui no Paulo São Gonçalo, número médio de alunos que estão matriculados nas disciplinas de lazer, número médio de alunos que estão matriculados nas disciplinas pedagógicas, número médio de quê? Número médio de tudo que a gente puder medir.
reais. Então, tá mais a massa está mais ou menos por aqui. E quando a gente olha a frequência aqui. O maior número de pessoas está realmente nessa linha aqui. Seria 5 mil, 19 mil reais, né? Ele está dando em cima de R$1.000 a renda. Aí ele vai dar uma legenda multiplicada por 1.000. Isso. Mas assim, eu não sei como é que vai vir a prova dessa vez. Período passado veio pela primeira vez uma prova de múltipla escolha. Sério? Veio em estatística, a primeira e a segunda. Então, assim, chegar no resultado próximo já é muito bom. Isso já ajuda. Já ajuda bastante. Já ajuda bastante. Eu não sei Ele por bota que fez isso. 5,09. Então, eu acho que a chance dele repetir isso é muito grande. Sinceramente, não mais. Calculamos a média. A gente já tem o primeiro número para o coeficiente de assimetria. Vamos calcular o DJ padrão, depois a gente vai para a moda. Tá bom? S, né? Mas a gente falou que antes de calcular o S, a gente vai calcular quem? O S2, que é chamado de variância. Tá? É aquele negócio, pessoal. Peguem a técnica. Querem passar? Fica na técnica. Realmente, assim, é uma coisa chata de falar para vocês. Eu não compactuo com isso de memorização e de estudo e depois vai para a prova, mas Mas é o jeito. é o jeito. Se eu fosse fazer a prova, faria diferente. Então, qual é a fórmula do S2? Vou colocar aqui, ó, calcular antes do S, porque a gente quer mesmo é o S, tá? Então, calcular antes do S, que é o desvio padrão. Esse desvio padrão, ele diz assim, é legal, depois você pode entender. Assim, a gente não tem tempo para interpretar muito isso que é chato. Tem calculadora que já tem um desvio padrão. Já. Tem calculadora que tem um desvio padrão. Tem calculadora que é média. Essa calculadora científica, ela faz média, desvio padrão. Tem calor que já tem as respostas todas? Tem. É só você jogar os dados e ela faz. A científica faz. Não, só botar assim, já abrir com os dados, toda uma É resposta só você toda. botar os dois, quatro. Um dia vai ter um celular que você tira a foto e já calcula tudo, já manda a tabela para você. Precisa fazer prova, né? Qual é a fórmula do S2, pessoal? Somatório que multiplica x. Aham. Hã? Não, menos. Menos. X menos. Somatório. Ué, Ó, Tá menos. diferente Somatório. Parecido aqui, né? Somatório x Ao quadrado. soberano. Essa fórmula vai estar no formulário. Vamos ver que você preparar. Isso aí é fórmula para quê? O S? Pro Saber o S2. que ela faz. Michele, Hã? Só pra saber para que ela serve. Ela serve por você quer chegar na simetria. Daí você tem que calcular o Não S. sei, Michele, na prova por você favor. precisa saber para que ela serve. O que ela e essa fórmula aqui, o que é? Aqui desse modo. Aquela fórmula ali. É para um outro conjunto de dados. Para Ah, não é esse. S2 também? Pois é, mas aqui, olha, tem algum F? Não tem F. Você já começa a Ah, bagunçar. ele está com o formulário aqui, ele está olhando o formulário, isso é muito bom. Por isso que eu estou falando, trava, imprima e vai fazendo cálculo, você não bem. O formulário Aí já me está com confundiu. aí. Não, mas aí que está, para esse conjunto de dados aqui, Ah, que tem um F, tem uma frequência, tem que ser isso aqui, tem que ser essa fórmula. Ele vai dar umas 3 fórmulas de média. Ele vai dar umas 3 fórmulas de variância. Por que a gente está usando essa fórmula aqui para média? Porque tem uma frequência. A gente tem um problema com frequência, então a gente tem que usar aquela fórmula que tem a frequência. Tá? Vamos lá então. Aqui vamos achar aqui. tem dividido por N e o dividido por N ainda. Todo mundo tem calculadora agora, não tem jeito. Não, eu estou falando, eu comprei calculadora científica. Eu vi no Mercado Livre R$54. Mas não precisa nem ser comprado no Mercado Livre. Tem umas lojas, tem uma loja em Niterói, eu comprei essa minha já tem muito tempo. 20 e pouco reais. É. Olha, eu comprei a minha foi 40. Mas é que ela é da. Já tem tudo isso aí que você falou. Tem Eu vou dados tentar estatísticos. calcular uma coisa aqui, mas depois a gente vê se a gente chega num resultado. Peraí. Esse formulário aqui tem CS2. Não tem esse S2? Depois
Depois eu olho esse formulário para não ficar muito. Pessoal, Mas eu tenho que achar ele. Eu Porque também se a tenho que gente achar não isso aí. são. Formulário estatística aplicada ao turismo, que está na Vou plataforma. tentar achar. Michele, Vou tentar achar. só uma pergunta. E, gente, somatório de. Elilson, eu vou procurar essa fórmula, você não tem para aí. Né? X ao quadrado vezes F. Qual é o resultado no quadro? 693. Gente, eu olhando para o quadro. 693. Quadro mesmo, né? É esse número daqui. 693. Todo mundo com calculador aí, né? Que vocês vão calcular. A gente já calculou, mas eu queria que vocês achassem na calculadora. Esse número daqui, somatório de x vezes f, pega isso e eleva ao quadrado. Isso dá quanto? Quem é x vezes f? Primeira coisa. Vocês estão entendendo o que isso daqui está querendo dizer? Sempre não. Ele está falando o seguinte: pega o somatório de x vezes o f, lá na tabela, e eleva isso ao quadrado. 109 vezes 109. 109 vezes 109. Mas ele jogou uma representação aqui, ó. Dividido por 2, né? 109 ao quadrado, e ainda tem uma coisa. Por N. Quem é N? É a soma do F. Né? Divide isso daqui por 21. E divide tudo isso daqui por 21. Então, a primeira conta que a gente vai fazer na calculadora, para ninguém errar e calcular a variância errada, é isso daqui. Essa continha aqui dá quanto? 109 ao quadrado. Vou fazer na minha calculadora. 11.181. Fez semana passada. E vezes, né? Deu quanto? 565,75. Não, isso já foi dividido por 21. Ah, Tá? O 109 ao quadrado dá quanto? Dá Dá um número estranho. 118, E a gente nem quer saber dele. tá. Até bom realmente. 11.181. É, 11.881. 11.000. 881. Então, 11.881. O que eu quero dizer é o seguinte: não precisa se preocupar muito, porque vão sair números piores. Aqui foi 109. Mas se for 10.000 ao quadrado, aí a calculadora ela faz um negócio muito calmo. O que vocês vão ter que fazer em seguida é, viu um número maluco? Pega o botão de divisão, divide por 21, tá bom? Então é isso daqui, divide por 21 não, divide pelo N, divide pela frequência lá. Dividido por 21, isso daqui deu quanto? 565,75. Teve gente que botou 7,6, e aí o resultado mudou um pouquinho na frente, mas não tem importância isso não, tá? Então, aqui a gente vai repetir tudo. Se fizer na calculadora 693 menos 109 ao quadrado dividido por 21 dividido por 21, vai sair um número aqui que não tem a ver com o resultado Mas é certo. 7,5, tá bom? Dividido por 12, ficou 21 ainda. A gente, aí é que tá. O que vem depois do 5? 5 vezes 565,75. O que vem depois do 5? 6. Então vamos ver. 66. Não, mas aqui, é 7,5. O que ficou na calculadora? Não, mas não é 7,5 não, é 7,6 que tá. 7,619. 7,619, então Em é vez desse 6 7,6. aí tá 5. Em vez de 5 tá 6. É isso daqui. Isso. Tá. Então aqui vai ficar 693 menos 565,76 dividido por 21. Tá bom? Aquele vermelho ali é 19, foi. Pô, não tem tempo, Michele. Não, é Eu vou fazer também pra. 109 Se você chegar nessa. ao O quadrado. negócio é gravar pra 109 ao quadrado dá 11.881. Tá bom? Eu vou deixar vocês copiando. Posso só terminar de fazer a conta do S ao quadrado do S? Rapidinho. Olhem para o quadro rapidinho. A gente fez essa conta. Subtraiu desse primeiro para dividir. A gente está repetindo para não errar, né, no final. Essa conta aqui, 693 menos 565, 76 dá quanto? Só o numerador. 127,24. 127,24 dividido por 21, que dá quanto? Então, quanto, pessoal, você vai passar? A gente não? Deu 6,06.
5,06. Tá, 6,06. Vamos botar aqui. A gente quer chegar no S. Eu vou dar o tempo de vocês, tá? A gente quer chegar no S. Mas só que antes de calcular o S, a gente tem que calcular o cálculo S2. Porque o S é igual a raiz quadrada desse S2. Então a gente tem que ter esse valor aqui. Então a raiz quadrada do S2, a gente achou o S2. Quem é o S2? 6,06. Como que a gente achou ele? A partir dessa fórmula dracônica. Tem que estar no formulário. Como que a gente chegou nessa fórmula? Vai entrar no formulário. Como é que a gente acha o número dessa fórmula? Pela tabela. Pela tabela. Tá? Então a gente vem aqui, ó, 6,06, que é igual a... Não precisa pegar o número que sai do S2 e botar o quadrado, não. Pega só ele. Pega ele e coloca ele dentro da raiz. Tá? E isso aqui dá quanto? 2,46. 2,46. Então a gente tem o S e a gente tem a média. Reais. Aqui é reais ao quadrado porque a medida é ao quadrado. E aqui é reais. Ô, Michele, ali no S2 tem que ter cuidado para não confundir, porque a impressão que dá é que tem que elevar ao quadrado, mas aí, se fosse elevar, a gente teria que cortar a raiz com o quadrado. Mas assim, ele já está ao quadrado. Michele, Tá? Tá. Então tem só que pegar essa medida e jogar ela na raiz. Não mexe, não coloca quadrado, não tira quadrado, não faz nada. Que jogou ao quadrado aí. Não, nenhum. A gente não pega e faz quadrados. A gente tira a raiz quadrada. É mais simples do que se imagina. A gente pega esse número na calculadora e aperta e você muda a raiz quadrada. Só isso. mas antes vem o S. Mas antes tem o S. Aí é que tá. A grande, por isso que eu tô falando, estatística é difícil, não é? Ele vai pedir isso. Tem que calcular isso, isso e isso. Antes de calcular isso, tem que calcular uma outra medida. É só esse caminho. Mas se vocês pegarem um exercício e repetirem ele aí na terceira vez, vocês já vão estar sabendo fazer. Do início ao fim. A primeira parte ali tá tranquilão. Essa segunda parte, que às vezes você vai agarrando um pouquinho. Mas isso é normal. Porque Isso é normal. assim, dá para acompanhar e entender que tudo faz sentido, mas tem que entender como fazer, aí é só a prática mesmo. É só a prática, porque o que eu estava falando semana passada, vocês estão saindo da zona de conforto de vocês. Vocês copiam. Só vou botar aqui no quadrinho, ó, o que a gente achou até agora? A média, o desvio padrão. A média foi quanto? 5,19. E o desvio padrão? 2,46, porque a gente está quase chegando lá. Falta calcular a nota. Esse S ali, que é igual a raiz quadrada de S2, qual que é o nome